Continuação a leitura de Reis, Moscas e um Gole de Astúcia. Hoje a leitura é A Salada. Vou colocar a foto aqui de entrada da salada. A salada. Um caçador já estava com 40 anos de idade quando resolveu sair da casa dos pais e correr o mundo. Queria reunir fortuna e, quem sabe, encontrar a mulher da sua vida. Nunca se apaixonar, e a ideia de envelhecer sozinho começava a preocupá-lo. Numa de suas andanças, acabou amigo de um velho mendigo, com quem dividia as refeições. No dia que tomariam caminhos distintos, o mendigo quis agradecer tanta generosidade. "Vou lhe contar um sonho que tive na noite passada", disse. "E olhe que meus sonhos costumam se concretizar." O caçador sorriu para incentivá-lo, apesar de não acreditar em sonhos premonitórios. "Sonhei que havia um manto enroscado nos galhos de uma árvore", contou o mendigo. "9 corvos brigavam por ele. E então você..." "Estava no seu sonho?" "Sim, estava. Quando você atirou uma flecha contra um dos corvos, o restante foi embora e o manto ficou para trás." "E depois, o senhor acordou?" "Ainda não. Você assou o corvo e ele virou seu jantar, mas antes você lhe retirou o coração e o guardou debaixo do seu travesseiro." "E por que eu faria isso se nem trouxe o meu travesseiro?" O mendigo exibiu as gengivas banguelas num sorriso enigmático. "O manto é mágico, filho. Ele irá levá-lo para onde você desejar." Achando que ele imaginava coisas, o caçador gentilmente fez de conta que acreditava em tudo. Entregou-lhe algumas moedas para que não precisasse mendigar por um tempo e despediu-se. Daquele ponto em diante da estrada iria sozinho. O mendigo acenou para ele e foi na direção contrária. Parecia muito satisfeito, como se fosse ele que tivesse feito a boa ação do dia. O caçador andou muito até o final da tarde. Foi quando o som de asas batendo obrigou-o a olhar para cima. Naquele instante ele passava sobre a copa de uma árvore frondosa. Curioso, reparou que havia um manto enrodilhado nos galhos. 9 corvos disputavam-no, cada um puxando um pedaço. Num movimento instintivo, o caçador armou o arco e fez pontaria. Tinha mesmo que caçar algum animal para o jantar. A flecha acertou o 9º corvo, que tombou morto. Seus companheiros fugiram assustados, deixando o manto para trás, exatamente como ocorrera no sonho do mendigo. O caçador subiu na árvore, desenroscou o manto, desceu e, ainda duvidando de tanta coincidência, acendeu uma fogueira para preparar sua refeição. Mais inacreditável ainda foi descobrir que o coração do corvo era de ouro. "Um animal mágico", constatou assombrado. Conhecia algumas pessoas que já tinham experimentado situações envolvendo magia, mas ele mesmo nunca passara por nada parecido. Na hora de dormir, improvisou um travesseiro e debaixo dele guardou o coração de ouro. Não custava seguir o sonho do mendigo. Ao acordar pela manhã, descobriu algo inusitado. Ao lado do coração havia uma moeda de ouro. Se ele tentasse fazer a mesma coisa na noite seguinte, despertaria com uma segunda moeda de ouro? Foi o que fez, e a magia se repetiu, e continuou se repetindo todas as manhãs. Em pouco tempo, o caçador reuniu uma fortuna considerável. A primeira providência foi dar uma casa nova de presente para os pais, com quem voltou a morar. Depois abriu um negócio próprio, comprou terras e, como bom empreendedor que era, foi multiplicando o dinheiro. Até que a vontade de se apaixonar voltou a tentá-lo. Resolveu então testar se o manto era realmente mágico. Enrolou-se nele e pediu para ser levado à casa de sua futura esposa. No mesmo segundo, foi parar numa vasta planície, onde a única construção visível era uma simples choupana. Com um ar sonhador, uma jovem apoiava os cotovelos numa das janelas enquanto contemplava a manhã cheia de luz. Uma visão doce e arrebatadora. Para o caçador foi amor à primeira vista. Ele bateu à porta e, ao ser atendido por uma criada, disse que era um viajante, estava muito cansado e gostaria de contar com a hospitalidade dos donos da casa para repousar um pouco.
A criada deixou-o na soleira por alguns minutos. Quando retornou, vinha acompanhado por uma mulher de olhar desconfiado. Era a proprietária. Ela o avaliou, reparando principalmente em suas roupas caras. Bem-vindo ao nosso humilde lar, concordou dissimulada. O caçador entrou, os olhos à procura da jovem. Encontrou-a no mesmo lugar junto à janela, porém agora virada para ele. Olá, cumprimentou. Ela ia ignorá-lo, mas a mãe sinalizou discretamente para que fosse educada e sorrisse. A jovem obedeceu toda risonha. Já a criada, balançando a cabeça, com quem adivinha o que vai acontecer, retirou-se para a cozinha. Quanto ao caçador, ele só enxergava a jovem, cada detalhe de sua aparência. Ficou cego para qualquer trapaça, surdo à razão e mudo para se defender. Passou a noite como hóspede. Na manhã seguinte, totalmente enfeitiçado pelo amor, cedeu aos pedidos da jovem para revelar todos os seus segredos. Um coração de corvo que traz moedas de ouro, você disse? Ela quis confirmar, mal disfarçando a ambição. E um manto mágico também? Sim, um manto que me leva aonde eu pedir. Tão logo pôde ficar a sós com a mãe, a jovem narrou-lhe suas descobertas. Juntas tramaram um plano infalível. A criada bem que tentou avisar o caçador. Sem lhe dar detalhes, aconselhou-o a ir embora o quanto antes. Estava num ninho de cobras. Óbvio, o caçador não lhe deu ouvidos. Quando a jovem lhe pediu o coração de ouro como prova de devoção, ele não titubeou. Fez-lhe à vontade. Já era rico e o único tesouro que faltava era conquistar o seu amor. No outro dia, ela descobriu maravilhada sua primeira moeda de ouro debaixo do travesseiro. Foi correndo mostrá-la à mãe. Agora só falta pegar o manto, acrescentou ansiosa. No começo daquela tarde, o caçador estranhou ver sua amada tão triste. Ela não queria lhe contar o que a afligia, mas ele insistiu tanto que acabou descobrindo. Dizem que muito longe daqui há uma montanha e que no seu topo está um baú abarrotado de diamantes, ela lhe confidenciou. Eu queria tanto alguns diamantes para mim. Isso não é problema, o caçador se gabou. Posso levá-la até lá agora mesmo. O sorriso encantador da jovem encheu-o de esperança. Sentia que a conquistava aos poucos, que em breve ela o amaria. Com o coração batendo mais forte, o caçador aninhou-a junto a si, sobre o manto que também o cobria, e desejou ir para o topo de tal montanha. Magicamente, os dois foram transportados ao local, bem diante do baú. A jovem, fascinada, deixou escapar um suspiro de admiração. Feliz por deixá-la feliz, o caçador entregou-lhe quantos diamantes a jovem podia carregar. Quando ele se virou para pegar mais, ela se queixou de frio. Ventava muito no ponto mais alto da montanha. Para que ela pudesse se proteger, ele permitiu que ficasse com o manto. Mal lhe deu as costas, porém, e a jovem escapou sozinha, após desejar ir para casa. Ei! Ele tentou chamá-la, porém já era tarde demais. Iludiu-se, achando que era uma brincadeira, que ela retornaria para buscá-lo, quando finalmente aceitou que fora abandonada. A dor da traição quase esmagou seu peito. A tristeza e o desespero impedindo-o de reagir. Quase meia hora mais tarde, o chão estremeceu violentamente, o que o obrigou a ficar alerta. Novo estremecimento, mais um e depois outro, em crescente intensidade, todos acompanhados de estrondos cada vez mais próximos. Apavorado, o caçador descobriu que eram passos. Dois gigantes caminhavam em sua direção, conversavam e riam, o que provocava sons ensurdecedores. Ainda não tinham reparado em sua presença minúscula. Ele olhou para o baú e com um calafrio entendeu tudo. Aquele tesouro não estava ali à toa. Seus donos estavam chegando e assim que descobrisse o ladrão, não hesitariam em esmagá-lo. Foi naquele momento que enxergou a extensão da maldade da mãe e filha. Elas tramaram um plano infalível para se apossar dos objetos mágicos e de cabra se livrar de um pretendente apaixonado. Isso não ia ficar desse jeito, resolveu o caçador, e disparou numa corrida enlouquecida para fugir dos gigantes. Para seu azar, o vento tornou-se vendaval, atrapalhando e muito seu avanço, e a situação ficou mais arriscada quando os gigantes viram o baú e um deles sentiu falta de alguns diamantes. Lá está o ladrão! Gritou ao avistá-lo, produzindo um som mais possante do que várias trovoadas juntas.
Eles correram em seu encalço, cada uma de suas pisadas provocando um interminável terremoto. Pedras se soltaram e despencaram como avalanches. O caçador perdeu o equilíbrio, tropeçou e quase foi esmagado por uma delas. Seus perseguidores estavam a poucos metros de distância. Àquela altura, o vendaval já se transformara em um poderoso redemoinho. Entre virar poeira sobre os pés dos gigantes e ser despedaçado por um furacão, o caçador fez a segunda escolha. Com um salto, lançou-se, mirando o centro do redemoinho. Antes de alcançá-lo, entretanto, foi capturado por uma das terríveis rajadas de vento. Perdeu o controle sobre si mesmo, tragado por uma escuridão aterrorizante. O caçador despertou lentamente, na dúvida se estava vivo ou morto. Assim que abriu os olhos, seu campo de visão foi tomado por um repolho. Piscou. Viu que, além de mais repolhos, havia ao seu redor pelo menos 2 tipos diferentes de alface. Aterrissava em cima de uma horta. Apesar do corpo inteiro dolorido, o caçador conseguiu se sentar. Não quebrara nenhum osso, e no mais ganhara alguns arranhões e hematomas. Apenas a horta fora poupada da rota de destruição do redemoinho. Ele devastara as redondezas, derrubando árvores, a casa e o estábulo daquele pedaço de terra. O caçador agradeceu aos céus tanta sorte. Como a aventura lhe abriu o apetite, resolveu se servir de algumas folhas, de um dos tipos de alface, imaginando-as parte de uma refrescante salada. Se tivesse um fio de azeite, uma pitada de sal, azeitonas, 2 fatias de pão torrado com alho, talvez alguns pedaços de frango grelhado. Apesar da ausência dos demais componentes, a salada imaginária ajudou a alimentá-lo. As folhas estavam crocantes e deliciosas. Tinha, no entanto, um estranho efeito colateral. Após engolir o último pedaço, o caçador entrou em pânico. Pelos nasceram-lhe por todo o corpo. O rosto ganhou um focinho, as orelhas cresceram para o alto, as mãos e os pés viraram patas. Quando a mutação terminou, o homem estava de 4 balançando a cauda. Fora transformado em um jumento. Ele urrou, deu coice, extravasou sua fúria. De nada adiantou. Exausto e ofegante, tombou no chão, sem nenhuma vontade de se mexer. A noite apareceu, a manhã também e mais uma tarde. Novamente com fome e começando a se conformar com a nova aparência, o caçador escolheu o segundo tipo de alface para comer. Uma única folha foi suficiente para reverter a magia. Surpreso e eufórico, o caçador retornou sua forma humana em segundos. O que era aquela horta, no fim das contas? Um local mágico? Talvez a horta de algum feiticeiro que perdera a casa para o furacão? Se o raciocínio fosse mais longe, poderia achar que ele também fora dono de um certo manto mágico e de novos corvos, que o salvara de ser despedaçado pelo vento, que de vez em quando se disfarçava de mendigo. Seria imaginar demais? Ou não? Não queria saber. Ávido por justiça, o caçador recolheu uma boa quantidade de 2 tipos de alface. Também tramaria um plano infalível. A criada, muito triste, não parava de pensar no caçador. Ela bem que tentara avisá-lo do perigo. Agora o pobrezinho devia estar morto, jogado por aí. Radiantes, mãe e filha não via a hora de acumular fortuna. O coração de ouro cumpria sua parte. Uma moeda a cada manhã, um processo que para elas era lento demais. Certo dia apareceu na porta um camponês pedindo abrigo. Anoitecia, o tempo chuvoso prometia mais água para a madrugada. O máximo que o coitado conseguiu foi um canto na cozinha, próximo ao fogão para se esquentar. E isso só depois de convencer a dona da casa de que levava as melhores alfaces do mundo para o soberano daquele reino. As melhores? Cobiçou ela. Sim, minha senhora, são alfaces dignas de um rei. Posso lhe dar algumas folhas em troca de um teto para passar a noite. Trato feito. Imediatamente veio a ordem para a criada, preparar uma saborosa salada para abrir o jantar. Ela levou um camponês até a cozinha, serviu-lhe um prato quente de sopa e, enquanto ele se alimentava, separou alguns ingredientes. Posso providenciar um banho para você e roupas limpas, ofereceu. O estado do infeliz era lastimável, imundo e vestido com trapos. O rosto estava barbudo e tão sujo de lama que a criada só se enxergava seus olhos. Não precisa, obrigado, disse ele numa voz abafada. Sob o seu olhar atento, a criada
Preparou uma pasta, misturando vigorosamente ovos, sal, óleo e sumo de limão. Depois picou açafrão, maçã verde e nozes descascadas. Acrescentou-lhe a pasta com mais sumo de limão e temperou com sal, açúcar e pimenta do reino. Mexeu a mistura com suavidade. Após lavar as folhas da alface, secou-as e espalhou-as numa tigela. O molho seria colocado por cima. É um prato sofisticado, comentou o camponês. Uma cozinheira do rei me ensinou. Como veio parar aqui? Por que trabalhar para elas? Quando meu pai morreu, herdei suas dívidas. Trabalhei aqui durante anos para pagá-las e agora que não devo mais nada, sinceramente não sei para onde ir. Talvez eu esteja velha demais para arrumar outro emprego. Quantos anos você tem? 40. Nunca é tarde, sabia? Ela sorriu e ia continuar preparando o jantar, mas a ansiedade da mãe e filha era tanta que as duas não podiam mais esperar. Entraram na cozinha, mandaram a criada finalizar a salada e resolveram experimentá-la ali mesmo. Maldoso, o camponês mordeu os lábios. A jovem desaprovou o gosto da alface. Ia fazer alguma crítica, mas no lugar do som de suas palavras, um urro estridente escapou-lhe da boca. A mãe dela não conseguiu gritar por socorro. Um focinho medonho brotava de seu rosto. Assustada, a criada recuou. Em menos de um minuto, as duas mulheres tinham se transformado em jumentas. Uma delas, a mãe, derrubou a mesa com um coice. A tigela da salada espatifou-se no chão. O camponês laçou o animal pelo pescoço com uma corda e, após algum esforço, conseguiu dominá-lo. Não teve trabalho com a jumenta mais jovem. Mostrando-se dócil e submissa, para conquistá-lo, ela aceitou a corda. Você é o caçador, deduziu a criada. Vá buscar meu manto, disse ele, e me traga também os diamantes e o coração de ouro. Ela obedeceu. Quando retornou, o caçador tinha 2 últimos pedidos. Preciso do maior pedaço de papel que você conseguir e de tinta também. Para quê? Vou escrever um bilhete. Os 2 gigantes tinham cansado de procurar pelo ladrão quando encontraram 2 jumentas amarradas ao baú. Junto com elas estava os diamantes roubados e um bilhete escrito com letras imensas para que pudessem ler. Foram essas 2 jumentas que tramaram para roubar o tesouro de vocês, avisava o texto. Não tinha assinatura. Um gigante olhou para o outro, que já estalava os lábios por antecipação. Dizem que carne de jumento pode ser um ótimo aperitivo, justificou ele. Já experimentou? Ao contrário do que o caçador esperava, a criada não quis ficar na choupana. Ela preferiu acompanhá-lo, e como ninguém abre mão de uma excelente cozinheira, ele não perdeu a chance de contratá-la para trabalhar na casa de seus pais. Entre uma salada sofisticada e outra, sopas, assados, acompanhamentos, pães, massas, molhos, sobremesa e tantos outros pratos maravilhosos, o caçador foi capturado pelo paladar. A criada tinha rugas discretas, alguns fios de cabelos brancos, a mão calejada pelo excesso de trabalho e, o mais importante, um coração que sabia amar. Era atenciosa, dava-lhe atenção e sabia ser companheira até nos momentos mais difíceis. O amor surgiu de mansinho e, quando o caçador deu por si, sabia que não conseguiria mais viver sem ela. A decisão de pedi-la em casamento, no entanto, só se concretizou após a mãe dele finalmente aprovar a futura nora, conquistada por seu talento culinário. O caçador jamais viveria o amor dos contos de fada com a jovem mais bela da história. Por outro lado, amava uma mulher bastante comum que também o amava, e isso lhe bastava. Casaram-se, tiveram filhos e netos, e melhor, viveram felizes para sempre. Terminei a história da salada e amanhã eu vou estar lendo A Donzela com Cabelos de Ouro. Obrigado por assistir e se você está gostando, não esqueça de comentar e curtir. Obrigada e até amanhã.